pessoal, aqui é Eduardinho do site Carteira Rica e hoje eu vou contar para vocês 3 casos horripilantes de pessoas que perderam tudo ou quase perderam tudo por problemas que tiveram em suas corretoras. Bom, o objetivo não é assustar ninguém nem afastar ninguém do mercado financeiro. O objetivo é prestar um serviço público aqui de levar às pessoas o conhecimento de situações críticas, situações que podem te deixar vulnerável ao ataque de pessoas mal intencionadas. Então, evitando isso, você está ainda mais seguro. Pelo histórico estatístico que eu tenho com relação aos alunos e no tempo que eu já leciono, já educo as pessoas financeiramente há 4, quase 5 anos, o índice de incidência de acontecimentos graves como esses é muito baixo. Então, eu posso dizer que menos de 1 em 1000. Então, praticamente meia pessoa a cada 1000. Então, a cada 2.000 pessoas, uma pessoa sofre algo tão grave como eu vou narrar aqui hoje. A terceira situação é que me deixou com mais medo, porque eu me vi naquela situação. Eu tenho as mesmas vulnerabilidades que aquela pessoa tem. Então, sem expor ninguém, é claro, o objetivo não é esse, o objetivo é alertar você para que você tome medidas de precaução. Vamos lá para o primeiro caso. Então, pessoal, os 3 casos, vou ser o mais breve possível. Primeiro caso de 2014 envolvendo títulos públicos. Uma corretora que oferecia taxa zero de administração passou a oferecer para seus clientes também taxa zero na custódia da CBLC, que é a Companhia Brasileira de Custódia. E como que ela oferecia isso? Ela pedia para o investidor assinar uma cartinha autorizando a CBLC a transferir os títulos que estivessem em sua conta para a corretora. Eu não sei se ele transferia também ações e tudo mais, ele transferia os títulos públicos para a corretora e aí ficava livre daquela taxinha da CBLC de 0,3%. Com isso, a corretora tirou da titularidade dele, e ela tinha feito isso, me parece que com má fé, e ele só descobriu isso também porque, além disso, ela não estava liquidando as operações que ele fazia no Tesouro e ele foi suspenso. Então, ele tinha lá o dinheiro na corretora, ele entrava no site do Tesouro Direto e fazia uma compra. E esse dinheiro da corretora não era repassado para o Tesouro. Ele, 2 vezes que isso ocorreu, a operação não foi liquidada, ele foi suspenso. Como evitar esse tipo de situação? Em primeiro lugar, sempre confira no SEI da Bovespa e da B3, e no site do próprio Tesouro, se o caso for título público, se for ações, fundos imobiliários, você confere no SEI, o extrato. Sempre confira o seu extrato. Se tiver no extrato nesse site, se está na sua conta. Se for Tesouro, D+1 é liquidado, D+2 você dá uma olhadinha. Se forem ações, D+3 tem que cair lá na sua custódia, ok? Se você... mas e se não estiver? Então é o seguinte, se uma operação, se teve problema numa liquidação de qualquer compra, você aciona, se você tiver um problema ou igual esse que esse aluno teve, você aciona o MRP da Bovespa, Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos. Ele vai te ressarcir até R$70 mil. Mas eu tenho 500 mil investidos, não tem problema. 70 mil por operação. Então, o que você faz? Você não confia na sua corretora? Você tem uma corretora que não tem muita informação sobre ela na internet, ela tem prejuízo constante. Eu já ensinei para as pessoas como verificarem se a corretora está tendo prejuízo ou lucro, porque todas são obrigadas a publicarem suas demonstrações financeiras. Você tem, vamos supor, 200 mil, e você quer estar seguro de que se algum problema ocorrer, o MRP vai te ressarcir, você divide em 70, 70 e 60. Então, você transfere esse e faz uma compra, transfere esse, faz uma compra, transfere esse, faz uma compra. Se nenhuma das 3 der problema, se você esperou, caiu lá na custódia, caiu na custódia,
você está seguro, ok? Vamos para a segunda situação de prejuízo. Nesse caso, eu não fiquei sabendo, não lembro o que aconteceu com o aluno, se ele recuperou o seu valor. O segundo caso me deixou muito consternado, porque a pessoa que sofreu é uma pessoa muito bacana. Então, eu fiquei muito consternado com esse caso, em que ele perdeu 600 mil reais. Isso mesmo, 600 mil reais. Tem gente que, quando eu falo de Bitcoin, que há uma possibilidade de prejuízo, as pessoas pensam só na possibilidade do ganho, esquecem a possibilidade de prejuízo. Como que ele teve esse prejuízo? Uma pessoa tinha 1.100.000 aplicados na corretora, fez uma operação sugerida por um assessor dessa corretora de 20k, não sabia que aquela operação, dependendo do alvo, do valor do ativo-alvo, ela poderia ter prejuízo infinito, ela não tinha uma trava de prejuízo. Uma operação com opções tem que ter uma trava de prejuízo. Dos 600 mil, de 1.100.000, ele perdeu 600 mil, ficou com 500. Ele já estava bem avançado no seu plano de independência financeira e ele voltou no meio do caminho. Então, é aquele caso em que a pessoa tem uma poupança, vamos supor, ela já está aqui, vamos supor, ela tem lá o equivalente a 15 anos de poupança e ela volta lá nos 7 anos. Isso não é brincadeira, isso aqui é muito triste. Isso é muito grave. Como que você evita isso? A corretora, todo mundo conhece, uma corretora que está operando por meio de assessores terceirizados. Então, esses assessores funcionam como gerentes de banco. Então, ela fala que não é como banco, mas na verdade ela tem uma cesta de produtos que são bancários ou não bancários, produtos estruturados, ela tem que vender esses produtos e ela dá comissão para esse pessoal. Então, é como se fosse um banco, já está operando como se fosse um banco. No início era alguma coisa diferente, hoje a oferta dela é quase uma oferta bancária. E esse cara aqui, ele tem uma pressão danada para vender esses produtos, porque ele ganha comissão. Então, ele não está preocupado se você vai ganhar ou não. Ele está preocupado em levar a comissão dele de uma maneira geral, sem querer dizer que todos sejam assim, mas pode acontecer isso. E uma pessoa assim, com esse perfil, vendeu para ele uma operação com opções. Como você evita isso? Em primeiro lugar, derivativos não são brincadeira. Só mexa com derivativos se você tiver consciência do que está fazendo. Um aluno nosso, uma vez, recebeu uma operação, uma sugestão de operação de um assessor assim, de uma operação chamada dividendos antecipados. Quando ele me mostrou a operação, eu falei, não, isso aqui são opções, isso aqui tem um risco, não tem nada de dividendo nessa história. Então, o nome disfarçava a natureza da operação. Se você decidiu fazer uma operação de opções, você tem que pedir, com certeza, para esse assessor, um gráfico do seguinte, no eixo Y, o seu resultado. Então, esse aqui eu vou aproveitar essa linha aqui como um eixo X, ok? Então, no eixo X aqui, o valor do ativo-alvo. O ativo-alvo. E no eixo Y ali, o seu resultado. Então, vamos supor que aqui é uma ação, e aqui é 14, e aqui é 18. Vamos supor que nessa operação estruturada, entre 14 e 18, você vai ter um ganho de até R$3.000. A partir de 18, você tem um prejuízo de 5, e abaixo de 14 você tem um prejuízo de 5 também. Então está bem desenhadinho, você sabe que conforme o preço no vencimento desse ativo-alvo, você sabe que se ele tiver entre 14 e 18, você tem um ganho de 3, acima de 18, aqui em 14, 0, 18, 0, que é o ponto de limite, e aqui um prejuízo limite. Então, se não tiver uma linha horizontal, a linha horizontal determina uma perda máxima, um ganho máximo, uma perda máxima. Se não tiver linhas horizontais, por exemplo, se você simplesmente adquirir uma opção, você tem um prejuízo máximo, que é o valor que você gastou naquelas opções, e você tem um lucro infinito se aquela ação subir indefinidamente. Mas se você estiver vendendo a descoberta, você pode ter um prejuízo infinito. Então, você tem que ter isso aqui muito bem desenhadinho.
No caso dele, eu teria entrado na justiça, sim. Ele optou por não fazer isso, eu teria entrado na justiça contra a corretora ou contra o assessor dele nesse caso, ok? Agora, qual que é o terceiro caso que me deixou mais preocupado? Preocupado porque eu me vi na situação dessa pessoa. É um caso de clonagem de conta de e-mail. Clonagem de conta de e-mail, não, desculpem, invasão de conta de e-mail. E o que a pessoa fez? A pessoa invadiu o e-mail dele, ao invadir uma conta de e-mail, ela teve acesso a outra, porque nessa conta de e-mail dele tem senhas diversas, senha da outra conta, e talvez ele tivesse lá cópias, por exemplo, de documentos, cópia de identidade, que alguma vez ele enviou para alguém, cópia de comprovante de residência. Por que tinha esses documentos? Porque ao invadir o e-mail, a pessoa conseguiu criar uma conta bancária em outro estado, em outro banco, em outro estado, criou uma conta bancária, também conseguiu acesso à senha da corretora, entrou no home broker da corretora, vendeu todos os títulos públicos dessa pessoa, poderia ter vendido ações, tudo que tivesse naquela corretora ele vendeu e ia resgatar para essa conta bancária. E também, com esses documentos falsos, foi uma loja de uma operadora de celular e pediu, estava criando uma linha para poder justamente fornecer essa linha para o banco, para quem precisasse. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava com o acesso a uma conta de e-mail, abriu para ele uma porta para ele ter acesso a todos os dados financeiros importantes desse investidor e quis resgatar tudo. Esse caso não foi para frente porque no momento em que os títulos já estavam vendidos, mas antes de caírem na corretora, ele recebeu um e-mail, um aviso de venda, algo assim do Tesouro Direto, e descobriu tudo que estava ocorrendo e bloqueou, ligou para a corretora, mandou bloquear tudo, então travou tudo, mas perdeu confiança no e-mail, lógico, acho que teve que trocar de senha. Como que ele, se ele tivesse perdido o dinheiro, como que ele ia ter algum ressarcimento nesse caso? Então, nesse caso, eu acho que a responsabilidade é do banco 2, porque a corretora é muito seguro, o sistema de corretoras é muito seguro. Ela só permite que você resgate o dinheiro para uma conta em seu nome. Se o banco chegou lá, alguém com uma identidade falsa, um comprovante de residência, e esse banco, a responsabilidade no momento de abertura de conta é desse banco. Se ele aceitou abrir conta para um criminoso e depois recebeu esse dinheiro da pessoa e deixou o criminoso sacar, se ele aceitou esses documentos falsos, o risco aqui é do banco. Se essa fraude fosse concretizada, eu entraria na justiça contra esse banco. E por que eu tremi no momento desse relato? Porque eu também tinha e ainda tenho uma segurança muito vulnerável com relação às senhas. Então, não mantenha cópias de documentos no seu e-mail, troque suas senhas com frequência, então senhas com frequência. Troque, por favor, troque com frequência. Não acesse e-mail, então, não basta você não acessar o banco de hotéis, pousadas e cafeterias nas redes de Wi-Fi desses locais. Não basta que você não acesse o banco, porque se você tiver a senha de banco gravada em algum e-mail do seu e-mail e você acessa o seu e-mail desses locais, e talvez e a maioria deles não tem uma rede segura, é lógico que é uma chance em 10 mil, 100 mil, algo assim, de ter. Qual que é a chance de ter um hacker lá? Talvez uma chance quase em 1 milhão. Eu não sei estatística, quantos hackers há no Brasil, mas a chance pode ser muito pequena de ter um hacker naquele hotel, naquela pousada ou naquela corretora, e ele esteja, naquele momento, salvando os dados que transitam naquele Wi-Fi. Se isso ocorrer, ele pode pegar a sua senha do e-mail e do e-mail
ele acessa tudo. Hoje em dia, quem salva a senha no computador, no e-mail, pode ter todas as senhas que estiverem salvas, documentos e tudo mais, capturados dessa maneira e passar por esse aperto que nosso aluno passou, ok? Esses eram os 3 casos que eu queria compartilhar com vocês e espero ter feito aqui prestado para você um grande serviço, não para te assustar do mercado financeiro, te espantar, mas para que você opere com maior segurança e não corra, não cometa esses erros. E aí, gostou do vídeo? Vai tomar suas atitudes e precauções para não correr esse tipo de risco de agora em diante? Se você gostou, se você achou que foi importante para você, clica aqui embaixo. Inscreva-se no nosso canal que toda quarta-feira, às 8 da noite, terá um vídeo novo sobre investimentos ou sobre os outros assuntos que o Carteira Rica está abordando agora, ok? Te espero na nossa próxima quarta-feira. Um grande abraço!